O maior estado do Nordeste registra 6.547 pessoas contaminadas com a Covid-19 e 236 mortos registrados pelo novo coronavírus. Foram 11 mortes e 343 casos confirmados entre terça e quarta-feira. Aline. Os casos confirmados estão distribuídos em 183 municípios do estado, só que o centro dessa epidemia na Bahia está na capital, Salvador, com 149 mortes e 3.955 casos confirmados. Então, fazendo uma conta rápida, fica evidente, Cecília, que a capital ainda concentra o maior número de mortos, mas tem aquele processo de avanço do vírus também pelo interior baiano. Exatamente. E a gente vai conversar agora com o governador da Bahia, certo, Aline? Rui Costa, para a gente saber dele o que o Estado está fazendo para controlar o avanço do novo coronavírus. Governador, bom dia. Gabeira também participando aqui com a gente. Bom dia você também. Mas, governador, bom dia. Bom dia a todos os amigos e amigas da Globo News. É um prazer estar aqui com vocês. Desde o início dessa pandemia, nós adotamos uma estratégia de regionalizar as ações de restrição e de isolamento. Por quê? Porque a Bahia é muito grande, do tamanho da França. Entre cidades do extremo sul e do extremo norte, nós temos mais de 1.500 quilômetros de distância. Até agora, nós tivemos casos em cerca de 190 municípios, de um total de 417, ou seja, a maioria dos municípios da Bahia não tiveram nenhum caso até esse momento. E o que nós chamamos de casos ativos, ou seja, pessoas que estão internadas ou estão em quarentena nos últimos 14 dias, nós temos apenas 138 cidades com o vírus circulando nos últimos 14 dias. As outras cidades, o vírus já parou de circular há 20, 30, 40 ou 50 dias que não ocorreram mais nenhum caso. Então, nós temos conseguido restringir o número de municípios e isolar os casos até agora. Como você bem disse, cerca de 60% dos casos e das mortes estão concentrados na capital, em Salvador. Governador, mas isso que o senhor traz para a gente, agora a Aline Midley falando aqui de São Paulo, talvez vá um pouco de encontro com o que nos disse nesta mesma semana o neurocientista Miguel Nicoleles, ele que coordena aquele comitê científico do Nordeste. Ele trouxe para a gente, vou compartilhar aqui mais uma vez para até embasar minha próxima pergunta, 3 mapas que ele nos apresentou nesta semana, mostrando exatamente esse processo de interiorização do novo coronavírus pelo interior nordestino, incluindo o estado baiano, que preocupa principalmente pelo tamanho. É o maior estado, o mais populoso. Está aí para vocês, então, a arte na tela mostrando. Olha a diferença, gente. Está aqui, ó, à esquerda, 24 de abril, e no último mapa, à direita, 11 de maio. Daí, então, quase 3 semanas. Olha o avanço pela cor azul, isso fica muito claro, como o coronavírus avançou, sai do litoral na direção do interior. Isso acontece em todos os 9 estados do Nordeste, incluindo, claro, a Bahia. Onde, governador, o senhor sabe muito melhor que a gente, a situação social das pessoas é ainda mais complicada, a assistência à saúde é ainda mais deficiente, as pessoas não têm renda muitas vezes para sobreviver com o básico. Como é que o senhor está observando esse avanço do vírus pelo interior? Já há políticas públicas encaminhadas nesse sentido? Olha, eu vou insistir, nós montamos centrais de triagem, de atendimento em todos os territórios da Bahia e os 80%, quase 90% dos casos estão concentrados em apenas 10 cidades. E as outras cidades têm aparecido, é fato que está indo ao interior, mas são casos isolados. Ontem mesmo tivemos um óbito em Santa Maria da Vitória, lá no extremo oeste da Bahia, que já há semanas não tinha nenhum caso. E quem foi que foi a óbito? Era uma pessoa do Ceará, um comerciante do Ceará. Esses comerciantes que circulam as feiras que acontecem aqui no Nordeste, eram 7 pessoas que vieram para tentar participar de alguma feira na região, e ele já chegou passando mal, foi internado imediatamente, entubado, mas veio a óbito horas depois. E as outras 6 pessoas estão isoladas numa casa. Então, tem aparecido vários casos desses. Tem muito transporte baiano que está voltando de São Paulo, do Rio,
e muitos deles já voltam contaminados. Como o exame é feito na cidade do interior, isso também está contribuindo para aparecer casos no interior. Além do que pessoas de outros estados. Nós tivemos a semana passada uma família que alugou um avião e veio de Belém do Pará, e no avião fretado, e foi direto para uma unidade hospitalar nossa, e a mãe dessa família foi direto para a UTI, porque ela disse que não tinha conseguido vaga lá. Eles conseguiram aí vender algum bem ou utilizar a reserva financeira alugada e vieram, e foi internada imediatamente, saiu do aeroporto, foi direto para a UTI. Então nós temos, evidente, esses casos, mas o que nos preocupa hoje são 5 ou 6 cidades, 6 cidades que concentram aí quase 80 e poucos %. Salvador, Lauro de Freitas, Jiquié, Ipiaú, Itabuna e Ilhéus. Essas são as cidades com a maior volume e maior taxa de crescimento, onde nós decretamos, inclusive, toque de recolher à noite, para não ter nenhum contato social à noite, e estamos restringindo o convívio nessas cidades durante o dia. Governador, boa tarde. Boa tarde. Pode fazer a pergunta, Júlia, pode ir. Boa tarde, a Júlia do Ailib aqui de São Paulo, governador. Eu queria que o senhor contasse para a gente um dos casos que ficaram mais emblemáticos nessa discussão toda de procura por aparelhos, a procura por respiradores, essa corrida mundial, porque o senhor, por meio do Consórcio do Nordeste, tentou fazer a aquisição de centenas de respiradores para os estados do Nordeste. Esses respiradores ficaram presos em Miami, me corrija se eu estiver enganada, e teve todo um processo que vocês tiveram que passar para conseguir a liberação desses equipamentos. A gente sabe que essas compras estão sendo muito questionadas hoje, compras com o sistema emergencial, questionadas pelo Ministério Público, operações da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Como é que vocês conseguiram resolver esse episódio, e narre para a gente como é que foi a experiência na aquisição desses respiradores, na tentativa de aquisição? Nós não resolvemos, nós não recebemos, e à época também o mercado ainda não exigia pagamento antecipado, e não foi feito pagamento antecipado para esse valor. Portanto, à época era um contrato com uma empresa americana que traria um produto chinês, e ela chegou a importar, deu horário, voo que passaria por Miami e viria para o Brasil, para a Bahia. E ela relatou, quando chegou a carga em Miami, que havia uma decisão do governo americano de não repassar essa carga para o Brasil em função da crise de falta de respiradores dos Estados Unidos. E nós acionamos a Embaixada Americana no Brasil, acionamos a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, e depois de alguns dias de polêmica, a empresa mudou a versão, e em um documento oficial endereçado ao Estado da Bahia disse que a decisão dela não foi por pressão do governo, e sim pela sensibilidade deles com o povo americano, que não podia ficar sem respiradores. Então, entre mandar para os baianos brasileiros e ficar a atender os americanos, ela optou por atender os americanos, e o contrato foi cancelado. E nós fizemos compras com outras empresas, numa estratégia de não colocar os ovos numa cesta só, para tentar conseguir. Tem aí, a partir desse final de semana, a expectativa de chegarem respiradores aqui na Bahia e no Nordeste, compras feitas pelo Estado e compras feitas pelo consórcio. Realmente, o comportamento do mercado está muito ruim, muita gente especulando. Eu já vi algumas pessoas falando isso na imprensa, e é verdadeiro. A percepção que a gente tem do mercado hoje é que as chamadas trade, o povo entende como atravessadores. Quando eles perceberam lá no início da China a crise, eles correram e compraram toda a produção de todos os fabricantes mundiais, não só chineses, mas, por exemplo, o maior produtor mundial de equipamentos de alta complexidade é um alemão, o Drag, é o que tem maior qualidade, maior volume de produção no mundo. Eles venderam a produção. Nós conseguimos agora, depois da liberação do governo alemão, que havia proibido a exportação, agora que a Alemanha melhorou o quadro, ela voltou a permitir exportação, fizemos um contato direto com a fábrica. Ela disse que toda a produção dela está vendida para essas trades até dezembro desse ano, que qualquer venda ela só podia fornecer para o ano que vem.
Gabeira, sua pergunta, por favor. Governador, boa tarde. Fernando Gabeira, aqui do Rio de Janeiro. Eu me interesso muito pela origem da pandemia em cada lugar, não é? E gostaria de fazer duas perguntas ao senhor. A primeira delas é a seguinte: que peso teve aquele casamento em Itacaré no desenvolvimento do coronavírus na Bahia? A segunda pergunta é a seguinte: em alguns lugares da Europa, na fronteira da Alemanha com a Áustria, por exemplo, já se desenvolvem alguns projetos de bolsões de turismo para o pós-coronavírus. Eu pergunto ao senhor, apesar de estarmos em momentos diferentes, se a Bahia já está se preparando para alguma coisa nesse sentido e qual o peso que a perda do turismo trouxe para a economia baiana nesse período? Olha, o peso é grande. E o impacto vai ser gigantesco. A preocupação nossa é enorme, porque a Bahia tem um setor de serviços muito grande, em especial o setor de turismo. E o impacto, eu acho que mesmo que as coisas voltem mais rapidamente no mundo e no Brasil, esse setor será o setor a voltar depois. E nós temos, além do turismo, o setor de eventos, que eles se articulam, né? Grandes shows, grandes eventos, eventos culturais, grandes peças de teatro em teatros cheios, grandes shows musicais. A Bahia, por exemplo, tem, e o Nordeste, o São João muito forte, nós já cancelamos. Tem outras festas ao longo do ano nas cidades turísticas e que atraem muita gente do Brasil e do exterior. Então, acho pouco provável que a gente consiga realizar qualquer desses eventos que reúna multidões até sair a vacina. Então, o impacto, na minha opinião, no Brasil e no mundo inteiro será enorme nessa área de eventos e de turismo. Será gigantesco. Acho que ele só volta à normalidade quando tiver a vacina. Mesmo que os setores tentem voltar e voltarão, mas as pessoas ficarão receosas de ir para lugares de grande concentração. Aquelas que ainda não foram contaminadas, elas ficarão muito receosas de viajar, pegar um avião, de ir para eventos que reúnam multidões ou muitas pessoas aglomeradas. Valdo Cruz, a palavra está contigo. Governador, boa tarde já, bem-vindo aqui conosco. Queria fazer a seguinte pergunta: o senhor aí, com a experiência do enfrentamento do coronavírus aí na Bahia, com essa política, estou vendo até atrás aí, fique em casa, com cuidado com o isolamento social, entendendo que o isolamento social, neste momento, é a melhor estratégia para evitar, para enfrentar a Covid-19. Agora, dentro da sua experiência, no caso específico da Bahia, o senhor consegue dimensionar quando seria possível iniciar um processo gradual, seguro e responsável de volta à normalidade? Se é que teremos normalidade nesse processo todo? É possível ter essa dimensão? Lembrando que hoje, de novo, o presidente da República voltou à carga, querendo a volta imediata. Até disse que, se dependesse dele, existiria desde sempre, desde já, só o isolamento que ele chama de isolamento vertical. Como é que na avaliação sua, como é que pode ser a projeção aí no seu estado? Olha, esse vírus, eu tenho dito para a população, eu uso a expressão, ele é muito traiçoeiro. Nós tivemos, por exemplo, um óbito esse final de semana de um médico que estava atuando nos hospitais de Covid aqui na cidade de Iquié. Ele estava trabalhando no plantão dele, ele não tinha registrado positivo e disse, em um dado momento, chamou a enfermeira e disse que estava sentindo falta de ar. Na hora que foi medir o nível de oxigenação, ele estava saturando 40, quando o normal é 95. Imediatamente ele foi levado para fazer a tomografia e ele já estava com 75% do pulmão comprometido. E em 24 horas ele foi a óbito. Então, nós temos uma agressividade desse vírus para muitas pessoas impressionante. Então, a ciência haverá de descobrir no futuro breve porque em algumas pessoas ele não provoca sintoma algum, e em outras pessoas ele também não provoca sintoma, mas quando a pessoa descobre, em menos de 24 horas, a pessoa já foi a óbito.
mesmo tendo ali toda assistência imediata. Ele foi entubado na mesma hora, saiu do tomógrafo, imediatamente foi ser entubado, mas em 24 horas veio a óbito. Então, nós estamos projetando, com a atual taxa de crescimento aqui no estado, que nós chegaríamos ao limite da oferta possível de leitos de UTI aqui na primeira semana de junho, é a nossa projeção. E por isso estamos apertando as cidades com maior taxa para tentar alongar isso. É algo muito contraditório. Quanto mais a gente alonga para salvar vidas humanas, mais a gente estende o prazo da restrição do convívio e fica pouco previsível o retorno. Então, eu hoje não saberia dizer em que momento que a gente poderia voltar com segurança. Como nós adotamos aqui uma estratégia regional, tem cidades da Bahia até hoje, a maioria, que não teve restrição alguma, porque até hoje não teve mais de 200 municípios, nunca teve nenhum caso. Então, estes municípios, o Estado nunca fez restrição para eles. Eventualmente, um ou outro prefeito fez com receio de haver a contaminação, mas nesses municípios o Estado não tem restrição, exceto quando são municípios vizinhos, separados por uma ponte ou muito próximos, aí a gente restringe os dois. Mas se os municípios são muito distantes, aí nós não aplicamos restrições com o objetivo justamente de diminuir o impacto econômico, social e psicológico das pessoas, e a restrição hoje está maior nesses municípios que eu me referi, que tem casos nos últimos 14 dias. Aqui nós adotamos desde o início a suspensão do transporte intermunicipal. Então, desde o primeiro momento, Salvador não tem mais comunicação com nenhuma cidade da Bahia, e todas as cidades que têm casos nos últimos 14 dias, nós suspendemos qualquer comunicação formal, oficial, de transporte público. Com isso, a gente diminuiu a capilaridade da contaminação e conseguiu restringir a algumas cidades o foco dessa contaminação. Governador, muitíssimo obrigada. A gente agradece e torce para que os baianos façam a sua parte, cada um contribuindo aí para evitar o colapso do sistema de saúde que vocês prevêem, então, para a primeira semana de junho. Muito obrigada, boa sorte, força para vocês e até uma próxima. Até a próxima, muito obrigado. Obrigada, governador. Obrigada, time.